fevereiro do ano de 2022. E como o tempo passa rápido. Até pouco tempo atrás a gente estava ainda findando o ano de 2021. E já entrou janeiro e nós já estamos em fevereiro. Já já a gente está em julho. Já já a gente chega em dezembro e a gente está virando mais um ano. E isso são sinais do nosso tempo, sinais de correria, sinais de luta, sinais de uma modernidade acelerada, de uma tecnologia de tempos muito diferentes de 20, 30, 40 anos atrás. Mas nós estamos aqui nas quintas-feiras, trabalhando, estudando e meditando no livro de Salmos. Não só no livro de Salmos, como também no livro de Provérbios, trabalhando esses dois livros poéticos maravilhosos que têm como função, como objetivo em nossa vida, gerar sabedoria, dar direcionamento. E nós vamos continuar a nossa meditação no capítulo de número 5 do livro de Salmos, e esta noite eu quero te convidar a você ler comigo os versos de 8 a 10. Salmos, capítulo de número 5, verso de 8 a 10. A versão que eu sempre utilizo para ler é a NVT, que é a nova versão transformadora. Então, livro de Salmos, capítulo de número 5, versos de 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: conduz-me pela tua justiça, Senhor, para que meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do teu caminho para que eu o siga. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Seu desejo mais intenso é destruir. Sua conversa é repulsiva, como o mau cheiro de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de bajulação. Ó Deus, declara os culpados e que eles caiam nas próprias armadilhas. Expulsa-os por causa de seus muitos pecados, pois se rebelaram contra ti. Amém? Quando nós paramos aqui e podemos fazer apenas uma leitura superficial, a gente tende a observar esses poucos versos e ter um certo medo, ou até identificar nesses versos de 8 a 9, palavras assim muito duras, palavras muito ferrenhas aqui do próprio Davi. Porém, nós devemos entender todo o contexto que ele está trazendo, tudo aquilo que ele está colocando. E quando nós pensamos sobre a perspectiva do escudo de Deus contra o desânimo, nós vamos entender que a nossa vida ela é feita de períodos, ou como nós falamos, de estações. E nas estações da nossa vida, a palavra desânimo, a estação do desânimo, ela não aparece apenas uma, duas vezes, ela aparece várias vezes. E ela aparece por quê? Ela aparece porque as circunstâncias complicadas, difíceis da nossa trajetória, elas se colocam sobre cada um de nós. E essas circunstâncias, muitas vezes, elas não são causadas por uma pessoa em particular. Elas não são causadas apenas pelo outro, como nós muitas vezes colocamos. Às vezes elas podem acontecer em virtude de desastres naturais, podem acontecer em virtude de doenças, de mudanças econômicas, ferimentos. E o que nós estamos vivendo nesse tempo é uma circunstância adversa, a circunstância da pandemia, que ainda não acabou. E nós estamos vivendo uma circunstância complicada, que afeta a economia, que afeta também as questões naturais. Mas frequentemente, de modo bem frequente, nós sofremos porque os nossos inimigos acabam nos fazendo mal. E esses inimigos que nos fazem mal, a Bíblia vai descrever que eles se recusam a parar. E este foi o lamento de Davi nesse Salmo de número 5. Ele olha para esses ataques, ele olha para essas situações, e o lamento, o clamor dele é de modo bem claro, que esse desânimo que estava se abatendo sobre ele, no seu coração e na sua mente, não se transformasse em ressentimento.
Você já parou para pensar que o desânimo, ele pode gerar ressentimento no nosso coração? Que as circunstâncias difíceis da nossa vida, e que são geradas por inúmeros fatores, criam em nós ressentimento por algo ou por pessoas? E esse ressentimento, ele se transforma em primeiro lugar, amargura, ele se transforma em ódio, e finalmente ele se transforma numa retaliação contra o outro ou contra algo. E quando nós paramos para ver isso, nós começamos a observar a dimensão do que o ressentimento no coração humano pode causar. Em primeiro lugar, em nós mesmos, em segundo lugar, no outro. Porque amargura, ódio e retaliação contra o outro são sentimentos que não vêm da parte do Senhor, mas vêm da nossa natureza carnal, vêm do que nós denominamos como pecado. E quando Davi olha para isso, ele pensa: Senhor, eu não quero me tornar como os meus opressores, como os meus inimigos. Porque quem despertou e quem gera isso são aqueles que fazem mal contra mim. São aqueles que me odeiam, são aqueles que querem a minha destruição. Eles é que alimentam ódio, eles é quem tem amargura, eles é quem retalham o outro, o próximo ou a mim mesmo. Mas, Senhor, eu não quero ser uma cópia dessas pessoas. Eu não quero que o ressentimento encontre no meu coração uma casa adornada, uma casa bem cuidada, para que ele tenha ali espaço para ficar confortavelmente. E o que Davi faz? Davi começa a refletir sobre o caráter do Senhor, sobre os seus atributos, sobre a personalidade de Deus. E ele olha para o Senhor como um homem em seu lamento e pede a ele, e olha que interessante, Davi não pede ao seu coração, Davi não usa as suas forças, Davi não usa o outro, mas Davi olha para Deus e diz: Senhor, eu te peço a capacidade de fazer coisas não do meu modo, mas do seu modo. E isso é fundamental, porque quando eu peço a capacidade de ser apenas igual ao outro, ou fazer como o outro, ou fazer a partir da minha vontade, eu me esqueço de quem realmente gera em mim a capacidade de acertar, gera em mim a capacidade de me conduzir para o alvo. E qual é o alvo da nossa vida? Cristo Jesus. É por isso que Davi diz: eu quero caminhar segundo a tua vontade, segundo o teu modo. Davi olha para os atributos do Senhor e pensa isso. Então ele considera as ações dos seus inimigos, como nós vimos aqui nos versos 9 e verso 10, onde ele diz e ele classifica os seus inimigos como incapazes de falar a verdade. Classifica os seus inimigos como pessoas que têm o desejo intenso de destruir o outro. Classifica essas pessoas como que a sua conversa, como que os seus diálogos são repulsivos e que tem um mau cheiro de um túmulo aberto. Então Davi não mede as palavras, Davi não limita as coisas. Ele literalmente fala de modo bem claro, diz de modo bem sucinto e direto aquilo que ele entende e aquilo que ele vê nos seus inimigos. Só que Davi, de modo deliberado, ele não usou o mesmo padrão, porque nós vimos que Davi buscou o padrão de Deus. Então, o que foi que Davi fez? Eu vou buscar o meu inimigo e vou lançar uma flecha nele, vou jogar uma pedra nele, vou transformar o meu diálogo num ataque a ele. Não. Davi pega e olha para o Senhor e diz: Senhor, os meus inimigos estão entregues a ti. E por que estão entregues a ti? Porque eu não possuo a autoridade para distribuir justiça ou misericórdia.
E ele também pede a Deus que permita que eles caiam pelos seus próprios conselhos. Ou seja, Davi diz que as palavras deles sejam a sua própria ruína, porque são palavras que não agradam ao Senhor, são palavras que não edificam o Senhor. E todo conselho que não é firmado na palavra de Deus é pedra de tropeço na nossa própria vida. É aquela pessoa que você sabe que os conselhos e que a forma que ela está vivendo é equivocada, e que você não precisa fazer nada para que ela caia num buraco. Ela já vai cair por conta própria, porque a sua ideia e a sua vontade é contrária a Deus. E ao lidar com aqueles que se opõem à justiça, é útil lembrar-se de que eles estão lutando contra o Senhor e não contra você. A nossa ideia, quando nós estamos pregando o Evangelho, falando de Jesus, quando alguém se levanta e diz: eu não creio nesse Deus aí a quem você serve, eu não creio nesse Deus aí a quem você professa, eu não gosto de igreja, cai fora, tira esse discurso. A gente tende a achar que é contra a gente, que é contra o nosso eu, e a gente acaba pecando igualmente a pessoa. Quando alguém se opõe ao Evangelho, ela está se opondo ao Senhor. Ela está se opondo à obra dele. Então a guerra dessa pessoa é contra Deus. Quando ela se opõe à justa verdade, à palavra de fé, à palavra de esperança que eu professo, ou à minha vida fincada no Evangelho, ela está lutando contra Deus e não contra mim, porque a minha vida está caminhando na retidão que Deus quer. É por isso que Deus deseja que nós sejamos parecidos com Ele, porque quando nós somos parecidos com o Senhor, as pessoas não estão lutando contra nós, estão lutando contra a palavra dEle. E aí nós podemos, de modo claro, ter a certeza de que Deus não irá permitir que as más ações continuem para sempre. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada é que ninguém que se levanta contra a obra de Deus ou contra os filhos do Senhor, ele pode passar essa vida ileso. Deus, no seu tempo, vai parar, vai frear a obra não só do maligno, como a obra daqueles que se opõem a Ele. Ele vai limitar esse pecado e ele vai trazer responsabilidade sobre aqueles que são considerados pecadores, sobre aqueles que erram o alvo deliberadamente. Se forem deixados sozinhos, abandonados aos seus próprios conselhos, eles vão cair. É por isso que aquele que tem o Senhor na sua vida, ele tem um bom conselheiro. Aquele que tem o Senhor na sua vida, tem aquele que edifica a casa. Aquele que tem o Senhor, tem bons amigos e bons conselheiros na sua jornada. Mas aquele que não tem o Senhor como principal conselheiro, aquele que não tem no Senhor o grande amigo, ele terá os piores conselheiros, os piores amigos que não são amigos, e ele vai se destruir pela sua própria ignorância. Você consegue se lembrar de pessoas que se destruíram sozinhas pela sua própria arrogância, pelo seu afastamento do Senhor? Certamente sim. Conheci muitos. E muitos de nós, até mesmo eu, em algum momento da vida, nós achamos que as nossas verdades eram verdades superiores à do Senhor e que todos estavam errados, menos a gente. E o apóstolo Paulo nos leva lá para Romanos, no seu capítulo 12, se você puder abrir, por gentileza, acompanhe comigo. Romanos 12, dos versos de 17 a 19, ele traz um texto que vale a nossa reflexão. Romanos capítulo 12,
versos de 17 a 19. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante, não é só um homem, mas todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos esses homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A vingança é de quem? É nossa? Não. A vingança é do Senhor. Qual é a ordem direta de Paulo, que é a ordem direta de Deus? A ninguém torneis por mal. Procurai o quê? As coisas honestas. Não perante um, mas perante todos. Paulo está dizendo que é para se vingar, ele diz: não vos vingueis a vós mesmos. Ele diz: deixa a vingança, deixa isso no altar do Senhor, porque Ele sabe lidar com cada uma dessas coisas, e nós não sabemos lidar. Você sabe lidar com a vingança? Eu tenho certeza plena que nenhum de nós sabe. Porque a nossa vingança é uma vingança que está calcada, baseada no pecado. A nossa ira está baseada no pecado. Mas quando nós entregamos a Deus, nós estamos entregando a alguém que tem um caráter e tem um atributo que nós não temos de modo completo. Primeiro atributo, santidade. Nós trabalhamos, lutamos e pedimos ao Senhor todos os dias a santificação, a mudança dos nossos atos. Segundo lugar, nós temos compartilhado pelo Senhor justiça, mas não somos plenos na nossa justiça. Mas Deus é pleno na sua santidade, Deus é pleno na sua justiça. A balança de Deus nunca fica desequilibrada. A santidade de Deus não está nem 0,1% arranhada. Tudo em Deus é 100%. E quando nós paramos aqui, esse desânimo que gera muitas vezes ressentimento na gente, e esse ressentimento que gera amargura, ódio e retaliação contra o outro, só é diminuído. Prestem atenção, só é diminuído quando nós confiamos realmente no Senhor. E quando nós pegamos o Senhor e diz: Senhor, Tu estás à frente das minhas batalhas. Batalha por mim. É quando eu pego as minhas armas, as minhas flechas, as minhas facas, os meus revólveres. É quando eu pego as minhas palavras que atacam, que machucam, e eu digo: Senhor, estou me desfazendo de cada uma delas. O revólver está fora, a flecha está fora, as palavras que machucam estão fora, os pensamentos de ira estão fora. Batalha por mim. Porque se eu batalhar, eu vou perder, eu vou ferir, eu vou machucar. E confiança não é algo que eu deposito em Deus em um culto. É algo que eu deposito em Deus todos os dias, porque eu preciso do Senhor todos os dias da minha vida. Eu preciso de Deus a cada minuto da minha vida. Porque eu posso ter uma situação que eu sou confrontado daqui a pouco. Eu posso ter que tomar uma decisão muito difícil daqui a pouco, daqui a 1 minuto, daqui a 2 minutos. E eu tenho que pedir a Deus que Ele batalhe por mim, que Ele me ajude em cada uma dessas circunstâncias. E confiar em Deus é celebrar o caráter dEle. Porque quando eu confio em mim mesmo, o resultado é fracasso. Mas quando eu confio em Deus, eu celebro a sua justiça. Eu estou dizendo: Senhor, igualmente, o salmista, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Ou nada
me falta. É eu chamar Deus para uma caminhada comigo. É quando eu estiver dirigindo, Deus está ao meu lado. Como se Ele estivesse sendo ali, não o passageiro, mas o real condutor do carro. É na minha caminhada para a melhoria da minha forma física, da qualidade de vida, Deus é a pessoa que está sendo a companheira na minha jornada. É nos dias de dificuldade, nas relações do casamento, Deus ser o cara que está ali sentado à mesa, nos ajudando e nos dando palavras de sabedoria, tanto para a esposa como para o esposo, para a resolução dos conflitos que são naturais na vida a dois. É para nos dias das crises financeiras em casa, quando o marido ou a mulher é demitido ou demitida, que as lágrimas rolam, que sabem que as contas chegarão. É ser ali, ter o papel de consolador e de abraçar a esposa ou a esposa e de dizer, vai ficar tudo bem, porque Deus está conosco. Amém? Porque Deus caminha conosco, Deus celebra conosco. Mas tire Deus de cada uma dessas situações. O estresse toma de conta. O abraço, na realidade, são palavras ali de dizer, eu não te disse que as coisas iriam piorar, eu não te disse que tu iria ser demitida. Ao invés de na mesa ser um lugar de bênção, de paz e de comunhão, se torna um lugar ali de clima pesado. E quantas vezes nós já não sentamos em mesas nas nossas famílias e o clima era terrível? Quantas vezes nós já entramos num carro para nos dirigirmos ao trabalho ou para resolver alguma coisa e o estresse estava tomando de conta, alguém nos fecha no trânsito, alguém ali pega e fica buzinando atrás e o juízo da pessoa começa a ficar daquele jeito. E quantas vezes nós não fomos apressados em um problema e passamos à frente do Senhor e não permitimos ali que Ele resolvesse? Eu te digo, e faça uma pesquisa agora. As vezes que você retirou Deus da resolução dos seus problemas, deu certo? Ou deu errado? Quando você mesmo tomou para si a resolução, deu certo? Claro que não. Pode na sua cabeça ter dado, mas à frente Deus confirmou que não deu certo. Porque um sinal de espiritualidade sadia, de conversão genuína a Jesus, é confiar em Deus e permanecer ao lado dele. E considerar que o destino daquele que me oprime, daquele que me ataca, não está nas minhas mãos, mas está nas mãos do Senhor. E Davi, no verso de número 11, leia comigo, disse assim, verso 11 do capítulo 5. Alegrem-se, porém, todos que em ti se refugiam, que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles a tua proteção, para que exultem todos que amam o teu nome. Gente, quando a gente para e lê isso, falando da alegria daqueles que se refugiam no Senhor, Davi está vislumbrando o futuro, que está falando da alegria do justo. Está falando da alegria daquele que está em Deus. E o pensamento-chave ao longo desse versículo de número 11 é a palavra alegria. E aí, quando a gente fala de alegria, rapidamente eu começo a olhar para o semblante de cada um de vocês. E eu pergunto, o seu semblante essa noite é de alegria? Quem está alegre realmente aqui essa noite? As máscaras às vezes impedem, mas os nossos olhos nos dizem se realmente nós estamos alegres ou não. O pastor Ramon ali tirou a máscara e abriu o sorrisão.
Mas quantos de nós não chegamos na casa do Senhor com um semblante pesado, e as máscaras acabam encobrindo a nossa tristeza profunda? Ou quantos de nós não abrimos um sorriso para não demonstrar e não dizer para o outro que a gente está sofrendo? Mas esse verso de número 11 está dizendo que se você se refugiar no Senhor, buscar abrigo nele, a alegria de Deus vai tomar conta do seu ser. Nós realmente vivemos acima das pressões? Porque quando a nossa vida se torna uma panela de pressão, é muito complicado, se a gente não tiver maturidade em Deus, de vencer essas coisas. E só quem já viveu panelas de pressão na vida sabe o que eu estou falando. Eu já citei que eu vivi uma panela de pressão muito grande na minha vida, que foi a perda da minha mãe. A incerteza do meu futuro. E cada um de nós já viveu isso ou ainda vai viver nesse nível. E Deus está dizendo que o cristianismo em nós, quando atinge maturidade, a gente vive além das pressões. Você já viu aquela pessoa que o mundo está desabando e ela está calma, serena e tranquila? Eu já conheci pessoas assim. Eu digo: Senhor, me ajuda a ser 1/10 dessa pessoa. O mundo caindo e a pessoa: Deus está no controle. Não, mas vai já desabar. Deus está no controle. Isso não acontece no estalar de dedos na nossa vida. É maturidade, é regularidade. Há uma evidência hoje no seu rosto de paz, de tranquilidade. Cada um de vocês sabe os problemas que tem e os que adquiriram hoje, que aos quais vocês não sabiam. Mas se você pegar os problemas que você está vivendo e ficar martelando, 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 batendo, batendo, batendo e dizendo: eu tenho que resolver agora, eu tenho que resolver agora, você vai resolver? Não vai resolver. Porque quando você diz, e quando o pensamento e o problema se torna aquilo que domina a minha mente e o meu coração, é porque eu estou querendo lutar com as minhas próprias armas. Eu estou querendo caminhar só. Eu estou querendo ser aquele que vai resolver as coisas sozinho. E eu tiro o Senhor da jornada. Eu tiro o Senhor da caminhada. E sem Deus a nossa vida se torna uma vida cinza, sem brilho. Não tem sol, não tenha pessoas que abrilhantem, que animem o nosso dia. A gente se torna amargo, a gente se torna severo com as pessoas, a gente se torna ranzinza. Você já conheceu pessoas assim? Muitas vezes, pessoas que estão nesse grau de amargura, é porque o Senhor foi tirado de lado e o ressentimento tomou de conta da vida. E essas pessoas estão sofrendo, porque o pecado tomou de conta da sua história, da sua mente e do seu coração. E o nosso rosto, ele carrega ou carregará as marcas da batalha que nós escolhemos lutar sozinhos. Meus queridos, batalhas sem o Senhor são batalhas perdidas. Batalhas sem o Senhor são batalhas perdidas. E talvez realmente essa noite você esteja carregando no seu rosto, no seu corpo, marcas de profundas derrotas, amarguras com relação a pessoas que talvez nem estejam mais aqui, ou talvez estejam aqui ainda, mas que têm feito a tua alma adoecer, porque você escolheu lutar sozinho. Você já notou, você já parou para pensar sobre a resposta de Caim
Nós já tivemos ao longo desse ano uma explanação bíblica sobre isso. O pastor Ramon nos trouxe isso. A resposta de Caim diante da recusa de Deus em relação à sua oferta, você consegue se lembrar disso? Uma afirmação aqui significativa aparece lá em Gênesis. Pode abrir, Gênesis capítulo 4, verso 5. Nesse texto diz assim, Gênesis capítulo 4, verso 5. E irou-se Caim, fortemente, não foi leve não, nem médio, forte. Descaiu-lhe o seu semblante, o semblante de Caim mudou. O rosto de Caim ficou diferente, não ficou mais o mesmo não. Por quê? É porque Caim ficou alegre? Abriu aquele sorrisão diante da recusa de Deus? E aí, Senhor, negou a minha oferta, não é? Aleluia! Não. Ele irou-se. Rapidamente o que tomou o seu rosto foi ódio, foi raiva. E uma outra maneira de traduzir aqui o texto, lá do hebraico, um pouco mais de vida, é que Caim ardeu no que os estudiosos chamam de uma raiva extrema. Alguém aqui já ficou com a raiva extrema? Levante a sua mão. Alguém aqui já ficou com a raiva extrema, irou-se assim a um nível elevado? Alguém aqui essa noite? Pode levantar sua mão, se você ficou. Pronto, só tem um. No passado. Ninguém mais depois de Caim ficou com raiva aqui. Que bom. Então, nós estamos num patamar positivo. Então, eu já fiquei com muita raiva. Vocês querem rever isso? Alguém já ficou com muita raiva? Levante a sua mão. Opa, agora sim. Ainda bem que eu confessei para estimular os irmãos. Que bom. Todos nós já tivemos um momento de fúria. Todos nós já tivemos aquela vontade de dizer poucas e boas para alguém. Mas o relato de Caim nos mostra que isso não vem do Senhor. Mesmo que a resposta dele seja negativa para o nosso coração. Volto a dizer, os nossos rostos mostram quando a ira e o ressentimento são abrigados. É por isso que alguém chega, senta numa mesa, a gente conhece o jeito de ser dele e dela, e a gente diz, você está diferente, você não é assim? Você já viu um brincalhão chegar triste numa mesa e você achar normal? Não. Mas fulano chegava aqui na mesa, e aí, boa noite, como é que você está? Tirava ali uma brincadeira. Aí o cara chega, senta ali, a cabeça baixa, ombros caídos, você nota que algo mudou. É impossível esconder o desânimo interior. Por mais que você seja a melhor pessoa na estratégia de mascarar o que você está sentindo, Deus está sabendo o que você sente e alguém vai perceber. E os rostos caídos, eles revelam-se em corações desanimados. Mas só que Davi não queria ficar desse jeito. Ele não queria carregar isso. Então ele pegou todo o fardo que estava no coração dele, dentro da alma dele. Senhor, não quero mais carregar isso porque está me fazendo mal. Eu quero colocar no teu altar. Eu quero pedir que o Senhor carregue. E eu quero que o Senhor, retirando esse fardo de ira, de amargura, de ódio, coloque alegria no meu coração. Alegria. E eu pergunto para você, quantas vezes você tem pedido a Deus para que Ele tire os fardos de ódio, de amargura, e coloque fardos de amor, de graça, de alegria e de misericórdia? Não basta só tirar, porque quando eu tiro, algo fica vazio. Alguma outra coisa pode preencher.
Mas quando eu peço a Deus para trocar por aquilo que é certo, tudo muda. E nós temos que pedir a Deus: alegria, Senhor. Alegria interior, alegria em Ti. Porque o próprio Davi menciona uma promessa que nós nos esquecemos facilmente. Leiamos o verso 12 do capítulo 5. Pois Tu, Senhor, abençoas os justos, com Teu favor os proteges como um escudo. Davi está dizendo que Deus abençoa aquele que é justo, aquele que segue os seus mandamentos, aquilo que Ele coloca. E o favor dele, o amor dele está com uma proteção, com um escudo contra o mal na nossa vida. É como se nós olhássemos para Davi e víssemos ele com os olhos, através de uma canção, de uma música, olhando para o Senhor, voltados para o Senhor, e dizendo: eu me alegro em Ti, porque a Tua promessa é viva na minha vida. E ele pegasse todas as fontes de desânimo e jogasse do lado. Lembra do que nós estávamos estudando há quintas-feiras atrás? Davi está levando o seu fardo interior logo ao amanhecer ao Senhor. E o desânimo dele fugiu. O escudo que ele menciona no final desse verso 12, é como se ele estivesse descrevendo o maior de todos os escudos usado pelos guerreiros, que cobria o corpo inteiro. Mas qual é a promessa? É de que Deus abençoa aquele que olha para Ele, aquele que foca, que fixa o seu olhar nele, aquele que busca proteção nele. E como é que isso acontece? É quando nós descansamos, é quando nós confiamos, e Ele vai nos concedendo vitória após vitória, proteção e proteção, mesmo que isso não seja visível aos nossos olhos, mas pela fé e de modo espiritual, Deus está nos protegendo. É como se você, logo ao amanhecer, saísse da sua casa e você não tem no seu armário nenhuma armadura para botar em você para proteger o seu corpo. Mas você sabe que tem alguém que está na sua frente, à esquerda, à direita e atrás. E esse se chama o Senhor dos Exércitos. Esse é o leão da tribo de Judá. Esse é Jesus Cristo. Que quando a gente pensa que a causa está perdida, a causa está ganha nele. A vitória está nele. E a gente pode olhar para tudo isso e de modo espiritual empunhar o escudo e dizer: o desânimo em nada vai me parar, porque a minha fé está em Cristo Jesus. E você precisa cair nisso, porque viver com o Senhor é viver o espiritual de Deus nas nossas vidas. E esse espiritual é pela fé. Assim como um dia Deus te resgatou do pecado, de uma vida sem Ele, e te trouxe para uma nova etapa, para uma nova história, todos os dias você é chamado e elevado a uma renovação da sua fé. Essa noite você é chamado a isso. Amanhã de manhã você será chamado, chamada a isso. Porque as lutas, elas só cessarão na eternidade. Mas o próprio Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos tempos, ou do fim dos tempos, ou deste século, ou dos séculos. Ele está conosco. Ele deixou o Consolador. E quem é o Consolador? O Espírito Santo.
Agora, você crê realmente nisso? Você crê que realmente todo esse tempo que você está vivendo de luta, de angústia, é Deus te preparando? É Deus exercitando a sua fé? Essa é a resposta que você tem que dar a Ele. Quando nós nos encontramos com o Senhor, alguns pela manhã, outros pela tarde, no seu momento devocional, de reflexão, e nós oramos a Deus pedindo força para vencer o desânimo, nós devemos seguir as diretrizes que o Salmo 5 deixa para cada um de nós. E eu vou dizer algumas para vocês. Quando você for orar, descreva para o Senhor a sua atitude e o quanto você está sofrendo. Deixe claro para Deus isso. Não limite as palavras, seja direto. Reveja os atributos de Deus, lembre-se de quem Deus é. Deus é santo, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é gracioso. Lembre-se disso. Peça ao Senhor oportunidades para fazer as coisas do modo dele e não o seu modo. Todas as vezes que você tiver algo para fazer, antes de fazer, pergunte ao Senhor: de que modo o Senhor faria? De que modo o Senhor iria fazer isso? Eu penso assim, mas e o Senhor? Seja específico nas suas orações. Senhor, abençoa tudo. Não, Senhor, abençoa, protege, liberta, isso. Nunca no geral. Um outro detalhe. Lembre-se de si mesmo e da defesa que não você tem, mas da defesa que Deus tem para você. E por fim, lembre-se das promessas do Senhor na sua vida. Nós somos pessoas que com muita facilidade nos esquecemos de quem é Deus e do que Ele prometeu. Mas nas nossas orações devemos dizer: Senhor, me lembro e me lembrarei de cada uma das promessas que Tu tens para mim. Não importa a situação que eu viva, não importa o caos que esteja sendo gerado no meu coração. E quando você estiver deprimido, deprimida, para orar por si mesmo, você pode pedir a alguém para orar por você na falta de forças. Pode mandar uma mensagem via WhatsApp, Instagram, Facebook, e dizer: meu irmão, ora por mim. Hoje está sendo um dia difícil. E Deus vai abençoar a tua vida com essa pessoa que pode te ajudar. Se você não tiver forças para mandar mensagem para alguém para orar por você, peça a Deus que levante pessoas que, mesmo sem falar com você, vão orar pela tua vida e o teu dia vai mudar. Amém? Isso é fé. Isso é esperar no Senhor. Isso é confiar na bondade e na misericórdia dele. Nós somos a Igreja de Jesus. E a Igreja de Jesus passa por lutas, mas ela jamais, diante do desânimo, se dá por vencida, porque ela tem ao Senhor como seu supremo Deus e aquele que controla cada detalhe da nossa existência. Vamos orar? Fica em pé em nome de Jesus. Se coloque diante de Deus nesse momento e coloca para Ele, de modo específico, aquilo que tem gerado desânimo no teu coração. Senhor, é isso daqui que está me tirando a paz. É isso daqui que está me levando para longe do centro da tua vontade. É isso daqui que está me fazendo não mais sonhar os teus sonhos. É isto daqui que está fazendo com que o meu dia seja amargo. São pessoas, coloque as pessoas que você julga, que trazem amargura ou despertam o pior em você, no altar do Senhor. São circunstâncias, coloque as circunstâncias no altar de Jesus e diz: Senhor, eu entrego a Ti
as minhas lutas. Senhor, eu me livro das minhas armas, me livro da minha vontade, me livro dos meus pensamentos, das minhas ideias, das minhas palavras, para que as tuas palavras e a tua vontade seja soberana na minha vida. Senhor, o meu casamento está indo por água abaixo, eu não tenho sabedoria. Peça ao Senhor sabedoria. Senhor, eu não consigo mais trabalhar com alegria, os dias têm sido maus. Peça a Deus a alegria na sua vida. Senhor, as doenças têm assolado o meu coração, têm assolado a minha vida, a minha família, isso tem me tirado o sono. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Deus, eu estou numa situação de pendência com alguém. Eu não consigo liberar perdão, eu não consigo mais acreditar nessa pessoa, eu não consigo mais nem olhar para a cara dela. Enquanto você lutar com as suas próprias armas, Deus não vai gerar em ti perdão e misericórdia. Libera perdão, libera graça. Que a tua alma essa noite esteja sorrindo e dizendo para o Senhor, como se você pegasse todo o fardo e colocasse no altar de Deus. Como se você nesse momento estivesse simulando pegar tudo aquilo que está pesando no teu coração, carregando um saco pesado, mas entendendo que Jesus está contigo e levando até o altar e dizendo, Senhor, está aqui. Está aqui no teu altar tudo aquilo que está pesando em mim. E eu coloquei, Senhor, no teu altar aquilo que pesa. Mas agora, Pai, eu quero voltar para o meu lugar. Eu quero voltar do altar. Não mais com fardos. Não mais com temores. Não mais com ódio. Não mais com amargura, nem com desânimo, mas com alegria. Pai, que essa noite, cada coração aqui possa ser inundado pela Tua misericórdia. Cada coração aqui possa ser inundado pela alegria que é real somente em Ti. Que as pessoas que sofrem, que se angustiam pelas suas relações, pelas suas famílias em luta, em crise, possam entender que Deus continua trabalhando, abençoando para a mudança disso. Que nós, Senhor, que estamos à frente desse rebanho, nunca possamos ser inundados pelo desânimo de que o Senhor nos abandonou, de que nada dará certo. Não, o Senhor trabalha justamente nos dias mais difíceis. Que aqueles que nos acompanham em casa nesse momento, se estão desanimados, gera ânimo, Senhor. E que eles coloquem também o seu fardo no altar de Jesus Cristo. Que essa noite seja marcada pelo retorno da alegria. E que as nossas lágrimas derramadas possam ser lágrimas de quem está iniciando um novo tempo em Jesus. Amém? É assim que nós oramos, Senhor, no Teu santo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. A alegria vem de quem? Vem do? A alegria vem de quem? Vem do? Glorificado seja o nome dEle. Nós temos aqui um pedido de oração essa noite. Alguns pedidos, aliás, de oração. Irmã Rita Maria, que pede que ore pela sua família em todas as áreas. Amém, irmã Maria? Colocando todas as áreas, colocando todos os fardos no altar de Jesus.